Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Tudo bom? Gente, nós estamos analisando a reportagem Aventuras na História, que foi escrita pelo Alexandre Carvalho, onde nós contamos os primeiros contatos dos europeus com a Amazônia e a dificuldade de se ultrapassar aquilo que posteriormente eles apelidaram, por essa dificuldade toda que nós descrevemos até agora, de Inferno Verde. Este é o terceiro episódio, a Amazônia ocupada. Então vamos lá. Um diplomata entre os índios. O texto se refere ao cronista Frei Gaspar de Carvajal. Segundo os relatos de Carvajal, uma coisa parece certa: o encarregado da missão de encontrar comida era um homem muito mais sofisticado que seu chefe Pizarro. Orellana tinha talento para idiomas, conseguia se comunicar habilmente com os nativos que seu grupo ia encontrando pelo caminho e preferia a diplomacia ao confronto armado com os selvagens. Até porque, quando se está preocupado com a barriga vazia, não é hora de arrumar briga. Ainda assim, o capitão sabia o momento em que uma exibição de força era o melhor recurso. Lembrando que nem todos os índios da região eram anfitriões calorosos, muito pelo contrário. Claro que o invasor, o culpado, são os espanhóis, e nós vimos que em duas oportunidades, na foz do rio Amazonas, houve conflito com os aguerridos tupinambás. O que a gente tem que tomar cuidado sempre é colocar causas e consequências. A causa é a invasão espanhola. É eles que despertam a ira entre os índios. Na primeira aldeia que os espanhóis encontraram, os nativos logo exibiram suas armas, mostrando que não estavam dispostos a fazer amizade. Francisco Orellana então ordenou um ataque rápido que fez com que a tribo inteira fugisse da aldeia. Escaparam tão rapidamente que deixaram para trás uma abundância de comida, que nas circunstâncias valia mais do que ouro e prata para os esfomeados espanhóis, já que esse braço da expedição, que estava bastante desfalcada devido à dificuldade que eles estavam encontrando em atravessar a floresta amazônica, eles então foram destacados para buscar os mantimentos. E desta forma, neste contato com esse grupo indígena, infelizmente para o grupo indígena foi necessária a violência pelo lado dos espanhóis. No final da tarde, timidamente os índios voltaram para casa e Orellana percebeu que a atitude já era de menor animosidade. Assim descobriu quem era o chefe, deu-lhe um abraço e presentes. Nas palavras de Carvajal, o cronista, referindo-se ao capitão, depois de Deus, o seu entendimento das línguas foi o fator pelo qual nós não sucumbimos. Então ele aprendia rapidamente o diálogo com os índios, deve ter entendido a raiz das línguas nativas brasileiras, sul-americanas, e isso fez com que houvesse uma negociação mais do que um massacre. E o Frei tinha razão. O bom relacionamento com os índios foi crucial para que a viagem seguisse adiante, contando com um suprimento de comida dos novos aliados. Isso até que em pleno Amazonas os espanhóis penetraram nas terras do chefe Machiparro, já em maio de 1542. Ali houve muitos confrontos entre europeus e nativos que já não tinham nada de receptivos, o que complicou a missão de Orellana. As margens do rio, na região, eram densamente povoadas pelo povo de Machiparro, tornando quase impossível desembarcar
em algum ponto para procurar comida. Mesmo assim, em meio aos combates, o grupo ainda tinha oportunidades de deslumbramento com as belezas da região. Como em 3 de junho, quando chegaram à boca do Rio Negro, o maior afluente da margem esquerda do Amazonas. O Frei Carvajal eternizou em registro o soberbo encontro das águas mais para amarelas de sua navegação até ali, com as escuras do afluente, destacando a absorção total de uma pela outra. Ali realmente é um espetáculo. Hoje é onde está a cidade de Manaus, com seus 2.300.000 habitantes, sendo a 6ª maior cidade brasileira, e o encontro do rio Solimões com o Rio Negro forma o rio Amazonas. Lembrando que naquele ponto a largura de uma margem à outra é de 80 quilômetros. O fenômeno lhes causou impressão tão forte que o próprio Orellana batizou na hora o curso de água descoberto de Rio Negro, o único dos títulos originais que os espanhóis deram aos acidentes geográficos naquela época, que permaneceu até os dias de hoje. O encanto com a natureza, porém, ocorreria pouco antes do embate mais inesquecível com os habitantes do Brasil pré-colonização. Um confronto tão surpreendente que mudaria para sempre o nome daquela parte do continente, já de tantas novidades. Então, só para destacar, só para deixar pontuado, o nome Rio Negro foi batizado pelo Francisco Orellana ao observar o maravilhoso encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões, formando o Rio Amazonas. Feministas com arco e flecha. Ainda em junho, os espanhóis passaram a navegar pelo território que seria governado pela rainha nativa Amuriãs, a grande chefe. E o povo dessa líder não era suscetível à diplomacia ou às habilidades de poliglota de Orellana. Então vejam só, agora eles entram em contato com uma nação liderada por uma mulher, ou seja, era uma sociedade matriarcal. Na primeira tentativa dos espanhóis de desembarcar para conseguir comida, mereceram um ataque tão feroz que tiveram de disputar cada centímetro de chão até conseguir voltar aos barcos, onde uma esquadra de canoas já o cercava, explica o historiador. O mais inesperado para os europeus é que seus adversários contavam com muitas mulheres guerreiras que, no relato de Carvajal, eram altas, de cabelos longos amarrados em tranças e vestidas apenas com uma tanga. Imagine o espanto desses cristãos sendo atacados impiedosamente por mulheres robustas, seminuas, tão ferozes quanto os animais mais assustadores da Amazônia. Numa sociedade extremamente machista, como era a europeia, isso deve ter causado uma forte impressão à tropa, ao conjunto de expedicionários de Francisco Orellana. O próprio escriva do grupo europeu foi vítima desse exército feminino. Carvajal recebeu uma flechada na coxa e outra nos olhos, mas sobreviveria para contar a história. Aliás, viveria até os 80 anos e com a disposição de voltar de sua Espanha para o Peru, onde ocuparia postos importantes na igreja local. Quando os homens de Orellana conseguiram capturar um índio daquela região, não perderam tempo em pedir explicações sobre aquelas mulheres aterradoras. E aí descobriram que as nativas da região amazônica eram um tipo de selvagens feministas, e feministas daquelas que entendem o homem como supérfluo ou um mal necessário. Segundo o que o prisioneiro explicou aos europeus, as mulheres guerreiras
realmente tomavam conta daquela região e viviam somente entre elas em aldeias feitas de pedra. Quando precisavam de homens, atacavam as tribos vizinhas e capturavam os mais aptos à guerra, somente para ajudá-las nos combates, ou para transar mesmo. Afinal, a aldeia precisava de novas gerações de guerreiras. Quando alguma dava à luz, se a criança era menina, seria criada e treinada para a luta. Se menino, podia se dar mal, ou era entregue ao pai para viver fora da aldeia das mulheres, ou era morto na hora. Daí surgiu o nome da região Amazonas, lembrando das lendárias guerreiras da Grécia Antiga. Mas sobre isso eu vou conversar com vocês em uma outra oportunidade. Teremos um quarto programa sobre a Amazônia ocupada. Ficamos por aqui, um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.